tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como nós estamos? Bem? Deixa eu só colocar aqui, pronto, já foi. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma tarde aqui comigo. Eu, Maria Viana, eu daqui, você daí, vamos voltar a construir as nossas tardes de lives aqui, indo buscar aprendizado e compartilhando com você para que a gente possa desenvolver-se, tá? Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gosto de estar aqui com você, partilhando conhecimentos, tá? Eu amo o desenvolvimento humano e como eu busco para mim, eu sei que me faz bem, eu também quero partilhar e compartilhar com você para que a gente possa ter, de verdade, uma vida diferente, uma vida extraordinária. Só depende da gente, se a gente colocar força, se a gente colocar fé e se a gente realmente fizer, tá? Então seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não é inscrito ainda no canal Maria Viana X, no Facebook Maria Viana, e se você por acaso estiver passando em uma dessas 2 plataformas, vem aqui também, né, me seguir no Instagram, Maria Viana 03, terapeuta Dona Dá. Eu sou a defensora e a criadora, a idealizadora desse projeto, dessa hashtag, a Dona Dá, para você realmente se tornar uma verdadeira dona daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Nós estamos aqui falando, né, essas tardes todas, a gente vem estudando aqui as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, com uma releitura, uma roupagem, né, mais para os nossos dias, adequada num contexto em que a gente viva. O Jacob Petri, né, escritor de mais de 5 best-sellers, então ele, depois de ter estudado os 8 livros, né, do Napoleão Hill, As Leis do Triunfo, ele compilou tudo em um livro, colocou essas 16 leis em uma lei só, mas não é em um livro só, mas não é assim um resumo, nem é também você fazer uma interpretação, é um estudo, ser colocado, ser realmente estudado, tudo o que o Napoleão escreveu depois dessas leis, como ele quis fazer a obra dele, para a gente estar assim, num momento, né, a gente está em um momento mais adequado, tá? Então, é uma obra realmente transformadora. Se você quiser saber muito mais, você pega os 8 livros, você vai ver ali, você vai depois com o seu trabalho, com a sua interpretação, enxugar mais. O Jacob fez isso muito bem, graças a Deus tem sido um dos livros mais bem vendidos em todo o país e também fora do país, tá? Eu vou chamar você para a gente estar aqui, ó, convidando as pessoas que eu gosto que estejam aqui comigo, né? E principalmente essas que já estão online, as que não puderem passam depois, mas existem pessoas que eu gosto que estejam aqui construindo essa tarde comigo. Desde segunda-feira, hoje é terça, não fiz live segunda, não fiz live na terça, estou fazendo hoje na quarta, por motivos maiores, precisei, né? Nós já não estamos mais vivendo pandemia, então a gente tem muitas coisas aí que estão atrasadas, né? Há quase 2 anos eu faço lives diárias, agora a gente precisa também estar expandindo e fazendo outras coisas. Então ontem eu não estava aqui, estava em São Paulo, fiquei fiquei domingo, segunda e terça por lá, e hoje a gente já está retornando às nossas atividades, né, aqui no Instagram. Só mais um instantinho, se você está chegando eu não lhe vi, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas deixa eu só mais compartilhar que esse aqui é um trabalho nosso, tá? É a gente quem tem que estar fazendo isso aqui. A gente faz o conteúdo, mas a gente também tem o prazer de convidar você. O Instagram ele entrega a quem ele quiser e muito pouco. Então, Aldenora Soares, a mãe da Natácia, seja muito bem-vinda, Baixada Santista no ar. E você que vai estar chegando e eu não estava lhe vendo, seja bem-vindo também. Aureliano, Marisa, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos começar? Hoje eu quero chamar você para a gente estar aqui, ó, falando da 14ª lei. E essa lei é uma lei muito bonita, é uma lei maravilhosa. Eu coloquei aí para você, aprenda a tirar proveito dos fracassos, tá? Por quê? Porque a gente vive com medo de fracassar. Mas o fracasso nada mais é do que uma lição, traga pra gente, tá? Então hoje nós vamos falar da 14ª lei, das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill e com essa releitura aí do Jacob Petri. Uma qualidade, eu quero trazer você mesmo para o primeiro dia a gente entrar, centrar-se para poder entender bem ela, né? Então uma qualidade essencial para podermos tirar proveito dos fracassos é o nosso comprometimento com o progresso constante. Eu tenho que estar comprometida em estar progredindo todo instante. Então não interessa que o progresso foi grande ou foi pequeno, eu só tenho que estar com a minha cabeça voltada para aquilo. A outra qualidade é a gente se manter curioso na vida.
e com a mente aberta, sem desistir, sem abrir mão de continuar a desistência de um sonho. Então eu não posso abrir mão de continuar até realizar um sonho. Eu não posso simplesmente largar para lá porque encontrei algum desafio, encontrei as adversidades que são normais para que eu possa estar realizando esse sonho. Eu não posso simplesmente deixar ele para lá. Largar, abrir mão não é opção para ninguém. Desistir não é opção, tá? Então a gente tem que aprender a transformar o que parece um erro, o que parece ser um fracasso, em uma vitória. A vida minha, sua, a vida nossa, ela é uma coisa dinâmica, ela não é estática, colocou lá e passou, não, a vida ela acontece, ela vai acontecendo, ela vai se transformando, tudo vai mudando, então ela é muito dinâmica e ela vai estar sempre nesse movimento contínuo aí. O único erro que é imperdoável é o que a gente poderia estar cometendo ou ser tentado a cometer a todo momento, é a gente parar, é a gente estagnar, é a gente se acomodar, a gente ir para aquela famosa zona de conforto, tá? E é nesses momentos em que a gente enfrenta as maiores adversidades que acontecem na nossa vida que a gente mais cresce. É nesses momentos que a vida traz um verdadeiro sentido. Você, naquele momento da tua adversidade, você vai assumir esse amadurecimento, você vai assumir esse momento que foi de maior dificuldade. E a vida, a responsabilidade dela é chegar para você nesse momento e arrancar de dentro de você o que tem de melhor. Então a vida vai puxar do seu interior para fora aquilo que você veio para fazer. Se não acontecer esses momentos de adversidade, a gente não sabe nem para que serve, tá? Então é preciso que a gente persista, e a qualidade comum entre todas as pessoas que persistem é o comprometimento total com o seu propósito definido. Né? O propósito definido, que é a primeira lei do sucesso. Então a gente tem que ter esse propósito para poder a gente ter a vontade, saber por que é que a gente está se levantando e lutando, tá? Então essa é uma qualidade das pessoas que persistem. As pessoas persistentes fazem votos, isso aqui é extraordinário. As pessoas que são persistentes, elas fazem votos para se tornar aquilo que elas querem se tornar, para elas realizarem aquilo que elas querem realizar, elas serem aquilo que elas querem ser. Então, para obter aquilo que elas desejam, elas não quebram esses votos por nada, tá? Esses votos que elas fazem, aquele propósito definido, ela vai lá e vota, a partir de hoje vai ser assim. Então, esses votos quase sempre são um compromisso para a vida inteira. Elas assumem esse comprometimento total com aquilo que querem. Elas não abrem mão, elas não fazem concessão, elas não deixam para trás, elas não existe separação. Comparando seria como se fossem os nossos bisavós, não são mais nem os avós, mas os nossos bisavós, as nossas bisavós, quando elas casaram e faziam um propósito para sempre. Então ninguém fica para trás, é até que a morte separe de verdade. Então quando essas pessoas que são persistentes, que têm um propósito definido e que querem fazer ele acontecer, esse sonho acontecer, elas não se separam deles, elas fazem pelo tempo que tiver de fazer, sem se separar, sem abrir mão disso aí, tá? Pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm esse sucesso na vida, essas pessoas bem-sucedidas, elas tomam decisão. Seja bem-vindo, João, Joana, seja bem-vindo, João mesmo, seja bem-vindo, João. Muito bem-vindo à casa, tá? Pessoas bem-sucedidas tomam decisão de fazer sonho acontecer. Seja bem-vinda, Francinete. Então, pessoas bem-sucedidas tomam decisão de fazer o sonho acontecer. Trabalham duro nele e não só por 1, 2, 3 ou 5 anos. Elas fazem votos consigo mesmo. Bem-vinda, Maria, seja bem-vinda, viu? Então, elas fazem votos consigo mesmo. Elas se comprometem com seus compromissos de fazerem pelo tempo necessário, trabalhando duro até dar certo. Nós estamos hoje, tá? Nós estamos falando hoje da 14ª lei, aprenda a tirar proveito dos fracassos, para a gente aprender a perder esse medo, né? De ficar, por medo de fracassar, a gente não quer mais se comprometer, não quer mais colocar a cara no sol, não quer mais inventar, não quer mais criar nada novo. Então esse é o denominador, a persistência é um denominador comum entre as pessoas que dão certo. Elas trabalham muito. Todas as pessoas que dão certo, elas trabalham muito e não consideram esse trabalho como se fosse um sacrifício. Elas não consideram esse tempo que trabalharam como se fosse algo muito ruim. Elas não se
não fazem isso, não se empenham desse jeito pelo dinheiro, porque o trabalho para elas é o que realiza elas, é o que deixa elas felizes. Então, elas, por estarem felizes, elas vão descobrindo cada vez mais o propósito delas e cada vez mais vão descobrindo o talento dentro delas. E esse talento está sempre focado em prol do propósito para se realizar. Então, a missão vai ficando leve, vai ficando uma coisa bonita. Trabalham cada vez mais. Quando a pessoa descobre o propósito, firma ele, e a pessoa vai descobrindo o talento que tem, quando ela descobre esse talento, quando ela descobre esse dom, ela se torna escravo dele, ela não para de trabalhar, porque aquilo se torna um prazer. Para ser bem-sucedido na vida, precisamos de uma paixão, mas não é qualquer paixão, uma paixão assim eloquente, né? Que essa paixão vai fazer a gente trabalhar de maneira incansável e repetitiva por anos. Então, mais essa paixão que a gente tem por aquilo que está fazendo, nem vai parecer que você está trabalhando. E quanto mais vezes isso se torna repetitivo, quanto mais vezes você repete, mais aprimorado fica e mais a paixão aumenta e mais a certeza de que está fazendo a coisa certa. Então, também não gostamos, não curtimos quando a gente não gosta, quando a gente não curte, a gente não tem o fôlego. Quando a gente não curte, não gosta e o negócio vai se repetindo, a gente não tem fôlego suficiente para aguentar essa escalada, para aguentar esse processo, para passar estágio por estágio e chegar no topo. Então, quando a gente gosta, quando a gente é apaixonado por aquilo que está fazendo, qualquer estágio que está acontecendo, você está vivendo aquele estágio. Você nunca sai de lá sem ter aprendido, sem ter se realizado por aquele dia, por aquela semana, por aquele mês, tá? Então, a pessoa que pratica o seu talento, fazendo o seu trabalho feliz, ela se diverte, ela progride, ela melhora a cada dia, porque não parece estar trabalhando, parece mesmo, e ela tem a certeza que a cada repetição ela vai cumprindo mais ainda o seu trabalho, vai cumprindo mais ainda a sua missão, a missão que ela tem na vida para fazer aquele propósito acontecer, tá? Então, quando nós pensamos... Laura, seja bem-vinda, Laura. Primeira vez, né? Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui falando das 16 leis de sucesso de Napoleão Hill, tá? Seja muito bem-vinda. Então, quando nós pensamos em ficar ricos, quando você, quando a gente pensa em ficar rico apenas para poder parar de trabalhar, então o que é que acontece? Nós estamos declarando, e a gente, se não quiser, pode estar de uma forma inconsciente, mas se olhar para dentro vai entender isso. Quando a gente pensa em enricar, pensa em ficar rico apenas para poder parar de trabalhar, simplesmente foi porque a gente escolheu o que a gente não gosta, escolheu por outros motivos, ou para agradar papai, mamãe, marido, esposa, periquito, papagaio, ou porque aquilo era a única oportunidade, ou porque era aquilo que estava dando dinheiro, mas não tem a ver com a sua missão, não tem a ver com o seu dom, não tem a ver com o seu talento natural. Você pode até ter desenvolvido os talentos que você queria, mas está lhe causando muito problema. Então não tem problema nenhum você trabalhar e fazer coisas de outra, não era a sua missão. Você desenvolveu o talento e faz aquilo muito bem, mas a missão que arde no seu peito, você desenvolve ela até de graça. Então você é bem remunerado, mas você tem tempo para realizar a tua missão no mundo, tá? Então quando a gente trabalha, quando a gente pensa em ficar rico apenas para parar de trabalhar, Zenilda Medeiros, seja bem-vinda, meu amor. Então quando a gente pensa em trabalhar apenas para enricar, não tenha dúvida. A felicidade não vem junto, por quê? Porque você escolheu ou uma profissão que não gostava, ou porque você precisava daquele dinheiro, ou era porque simplesmente só apareceu aquilo. Seja bem-vinda, Thelma. Quando a gente escolhe essa profissão errada, a gente não consegue trazer junto a felicidade, tá? Por quê? Porque a gente pensa até que pode estar trabalhando, a gente pode até pensar em estar enricando simplesmente para parar de trabalhar. O trabalho não é um sacrifício. O trabalho ele tem que ser o lugar onde Deus colocou para você desenvolver os dons que você tem. Se você não conseguir desenvolver esses dons, como é que você vai conseguir realizar a tua missão? Então a pessoa que pratica o talento dela, satisfeita, feliz, divertindo-se, ela vai cada vez mais progredindo. E por ela progredir, ela vai ficando cada vez mais à vontade para continuar fazendo. Seja bem-vinda, viu, amada? Os grandes gênios, e a gente está falando aqui da 14ª lei, das 16 leis do sucesso, tá? Essa semana, se Deus quiser, eu termino de entregar, não consegui fazer antes de ontem e ontem, mas hoje eu quero finalizá-las, né? Hoje, amanhã e depois, então eu quero estar entregando. E essa é aprenda a tirar proveito dos fracassos, tá? Então, os grandes gênios, os inventores,
eles transpiram muito antes de terem as suas obras aprovadas. E aí a gente conhece aquela frase que ficou célebre, né? O meu talento, o meu sucesso foi quanto? Foi quanto de inspiração? 10%. 90% não foi inspiração, foi transpiração. Eu precisei transpirar muito para que esse sucesso acontecesse. O que me veio, aquele insight, aquela ideia, aquilo que eu peguei, aquilo que eu quis, ele veio, aquela mente mestra, aquele momento eu peguei, só que eu tenho que desenvolver isso aqui. Então nós não podemos focar como se o mais importante também para ser bem sucedido fosse o talento, fosse a inteligência, a criatividade. O caminho para a gente percorrer e fazer esse sucesso é a gente aumentar o nosso poder pessoal. Se eu quero atingir um sucesso, se eu quero ser bem sucedido em alguma coisa, mesmo que eu não tenha toda a inteligência do mundo, porque foi feito estudos, tem comprovação, em que foi feito estudos, né, onde foi pego as crianças nos Estados Unidos. Teve um gênio lá, esqueci o nome dele agora, que o futuro da nossa nação vai se perder, porque as crianças que têm ali uma inteligência superdotadas, elas têm coisas para passar para a gente e vão se perder, porque elas não têm educação adequada. Então fizeram testes e pegaram 1000 e tantas crianças superdotadas, né, com inteligência, um QI acima do normal, e deram para elas tudo o que elas precisavam para se desenvolver bem. E depois de um tempo foram ver, né, essas crianças, o que tinha acontecido. 20% delas estavam bem-sucedidas, 20% estavam na média, como qualquer outra pessoa, e 60% estava ferrada, não queria nada, levada pela boiada, né? Pegaram, do mesmo jeito, pegaram outras crianças de orfanato, que já a primeira infância já tinha sido, as pessoas abandonaram, as pessoas não adotaram, pegaram crianças que poderiam ter tudo para dar errado, e o mesmo percentual aconteceu. 20% depois deram a educação que tinham que dar e pegaram, né, essas pessoas depois no futuro, deu o mesmo resultado daquelas que receberam o extraordinário. Então não é o talento nato, que se você não desenvolver não acontece. Você nasceu com talento, se você não suar para você botar ele para acontecer, não vai acontecer nada. Não é a inteligência que você traz, mas se você não tiver coragem, não tiver foco, não quiser fazer, não vai acontecer nada. Não é essa criatividade toda que as pessoas pensam que tem, o que outras têm. Você não deve estar se comparando, achando que você não é capaz de realizar os seus sonhos, não é capaz de fracassar e tirar proveito daquilo. Então o que aumenta mesmo a chance de você realizar os seus sonhos, de fazer sucesso naquilo que você tem que fazer, é o esforço organizado em torno do propósito definido. Então eu já descobri o que é que eu quero, eu já sei o que é que eu quero, esse é o meu propósito. Agora eu vou organizar o esforço para fazer ele acontecer. Quando eu organizo esse esforço, isso me dá um poder pessoal. Eu tendo esse poder pessoal, eu tenho a condição de me achegar, e outras pessoas se achegarão a mim, porque eu já tenho um poder pessoal, e aí a gente vai formar com isso aqui a mente mestra. Eu só formei o meu poder pessoal porque eu já desenvolvi as outras coisas, eu já aprendi como fazer as coisas. Então, de dentro para fora, é você que tem o poder, você já não é mais a pessoa vítima, você já não espera mais por ninguém, é você quem faz acontecer, porque você tem clareza, você já tem um objetivo na sua mente, o que é que você quer. Então, você se junta com outras pessoas porque você já tem o que levar, né? Então, nós somos recompensados pelo universo por aquilo que a gente faz com o talento que Deus confiou para a gente. Como é que a gente vai fazer esse talento multiplicar? Onde é que a gente vai fazer ele se desenvolver? Se nós viemos para fazer os talentos que a gente tem se desenvolver, se multiplicarem, cada um de acordo com a espécie ou com a quantidade daquilo que recebeu, como é que eu vou fazer isso? Né? E a ignorância nos leva a pensar que a pessoa que não faz sucesso, ou a pessoa que demora a fazer sucesso, porque está demorando, inventou de fazer alguma coisa, disse que ia ser médico, não conseguiu, disse que ia abrir um consultório, um escritório, ainda não conseguiu, disse que ia ter a sua loja, não conseguiu, e a pessoa está ali na batalha, e a gente leva-se pela ignorância a achar que aquilo não é uma coisa que sirva para aquela pessoa. Não, ela está vivendo o processo, ela está ainda em fase de preparação, ela está vencendo as adversidades para poder fazer esse sonho acontecer. Então essa ignorância que a gente tem nos leva, né, a pensar que a demora que a pessoa tem para fazer sucesso é porque ela não tem talento, ela não tem capacidade. Então essa descrença é que nos afasta da gente estar realizando também os nossos propósitos, os nossos sonhos. Essa descrença que nos leva, porque começa e não dá muito certo, essa descrença que nos leva a nunca finalizar as coisas. A gente começa muita coisa, mas nunca acaba elas. Então a gente termina fracassando
E a gente não aprende nada com esses fracassos, tá? Acreditamos que para fazer sucesso não temos que trabalhar muito ou que o sucesso acontece só para quem tem sorte, chegando de forma natural, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação. Todo mundo que faz sucesso em alguma coisa transpira. 90% é transpiração. 10% é a inspiração que a pessoa teve. Então o sucesso não nasce da preguiça, da indiferença e nem da falta de ambição. O sucesso é fruto de trabalho, trabalho duro e consistente. E quando a adversidade e os obstáculos aparecem, são aceitos. Eu não vou lutar contra os obstáculos que apareceram. Eu vou enfrentá-los e com autorresponsabilidade, sem me vitimar, sem culpar ninguém, eu vou chamar a autorresponsabilidade para com consistência e vencendo ali os degraus e vencendo ali a adversidade, um a um, dia após dia, momento após momento, e aí você vai galgando e dominando aquilo que chegou, aprendendo, dando glória a Deus, porque a vida trouxe alguma lição naquele momento, naquele estágio que você está para alcançar aquilo que você definiu. Todas as pessoas comprometidas com os seus propósitos, elas criaram riquezas que contribuíram com a transformação do mundo. Se dedicaram ao trabalho, ao estudo, à prática do que faziam, até dominarem a atividade e atingirem o ponto que se propuseram atingir. Então não se deixaram vencer. Nós costumamos confundir repetição. Eu repito. Então eu estou confundindo a repetição da minha atividade diária, como se eu fosse uma dona de casa robô, com comprometimento. E quando eu faço isso, eu mato a minha capacidade criativa. Por quê? Porque aí eu fico só na mesma rotina, tudo pautado, tudo na mesma rotina, sem abrir espaço para nascer algo novo. Então, o nosso processo evolutivo, já que a gente nasceu para evoluir, nós viemos para evoluir, o nosso processo evolutivo, onde fazemos todo dia em direção ao propósito, o objetivo definido na mente, eu estou fazendo todo dia, mesmo que pareça repetição e mesmo que pareça ser a mesma coisa, eu estou com o meu propósito na minha cabeça e eu vou aproveitando esse processo para eu me desenvolver, para eu evoluir. Isso é o que vai me fazer chegar onde eu quero com o meu propósito. O percurso que eu estou fazendo é a vida, né? O percurso que eu estou fazendo durante essa vida, o momento que eu vou flertando, vendo as oportunidades que vão chegando e as conquistas que eu vou fazendo, isso tudo vai me dando as possibilidades com as novas ideias que vão surgindo. Então eu não fico na fixação, eu já sei que tem que ser feito desse jeito, eu não fico com a mente aberta, eu não fico com curiosidade na vida para poder ir testando de forma diferente. O objetivo é o mesmo, o caminho ou o desenho dele pode mudar. E à medida que ele vai mudando, o importante é que eu não me dispersa, o importante é que eu não deixe esse propósito de lado, eu não me desvie, eu não perco o foco, mas eu posso ir aproveitando do que a tecnologia vai trazendo, a ciência vai trazendo, as novas ideias, as novas técnicas, todos os outros meios que vão com eficácia me levar, me acelerar, para que eu chegue naquele propósito mais rápido, tá? Tá sendo claro? Que fica com cara de aula, né? Mas eu quero que possam interagir, tá? Então, para obtermos, e se você passa depois e você quer deixar a sua pergunta, pode deixar que eu faço questão de responder. Se eu não souber, vou buscar conhecimento, vou buscar quem saiba responder para poder tirar a minha dúvida, para tirar a minha falta de entendimento e a sua, tá? Seja bem-vinda, menina de titia. Ou se for a própria titia, também seja muito bem-vinda, tá? Nós estamos aqui quase finalizando já. Para a gente obter, estamos aqui na 14ª lei, né? Depois de 3 dias sem estar fazendo, então hoje 2, né? Hoje é dia de voltar a fazer. Minha irmã, agora aí é quem chegar, né? Então, para a gente obter esse sucesso, né? Nós temos que descartar, para poder você ter o seu sonho, você definiu, você quer fazer alguma coisa, então a gente tem que primeiramente descartar o medo. O medo do quê, Maria? O medo de trabalhar duro. Você quer ter alguma coisa na sua vida? Entenda, coloque na sua cabeça, não existe passe mágico, não existe bolinha mágica, não existe a palavra mágica, não existe nada. Você tem que fazer, se você quiser alguma coisa, você tem que fazer. Então, para você obter o sucesso, seja do que for, porque o sucesso é seu, você vai ter que descartar esse medo de trabalho duro. Você tem que se libertar da preguiça, da insegurança e da procrastinação. A gente tem que parar de ter piedadezinha, ter pena da gente mesmo, né?
essa pena besta que a gente tem e se comprometer consigo. Só vou largar, só vou deixar isso aqui quando eu realizar. E vou fazer tudo o que pareça até impossível, porque o impossível não existe. Então, o que tiver ao meu alcance, se é isso que eu quero, se eu me comprometi, eu vou fazer. E o resto, se não for eu que tenha que fazer, Deus vai dar um jeito, o universo vai conspirar ao seu favor. Mas a sua parte é você quem faz. Então, o medo do trabalho, do esforço, força as pessoas a buscarem carreiras que oferecem estabilidade e que não têm compatibilidade nenhuma com seus talentos, com o potencial delas. Mas a pessoa querendo uma zona de conforto, querendo ficar segura, parece que aquilo é a maior segurança do mundo, elas buscam ali essas carreiras, né, que ofereçam essas estabilidade e terminam como? Terminam como aqueles funcionários que a gente chega e que a pessoa não tem vida própria, a pessoa não tem prazer do que está fazendo, a pessoa não tem prazer de estar ocupando aquele lugar. Você fala com pessoas vivas que mais parecem fantasmas, pessoas que se levantam para fazer as coisas no automático, não olha quem estão atendendo, não fazem mais nada. Então essas pessoas e esse tipo de vida que você termina levando, achando que ia ter estabilidade, acaba lhe aprisionando, deixando uma vida enfadada, deixando você enfadado da vida. Então não vê a hora de se aposentar, porque tudo que você pretendia, que queria viver, você acha que vai viver depois da aposentadoria, só que viveu uma vida tão enfadada e tão cheia de coisa ruim, foi guardando tanta coisa ruim, que quando você aposenta, achando que vai curtir, você já não tem mais força para nada, você já não tem mais corpo para nada, o corpo está desgastado. Por causa do quê? Por causa não só das toxinas que comeu, mas das toxinas emocionais que deixou invadir o seu coração, invadir seu pensamento. Então os órgãos já estão ali tudo, né? E, gente, é a nossa realidade. Você vai ver as pessoas se aposentarem, pensando que vão curtir alguma coisa, vai curtir aquele que já curtia, já trabalhava e curtia, já faz parte da vida dela. Já faz parte da vida dessa pessoa, se organizar, fazer. É o sonho dela é conhecer tal lugar, o sonho dela é viajar tantas vezes por mês ou por ano, é o sonho dela estar fazendo isso com a família, então ela já está acostumada a realizar pequenos sonhos para chegar nos sonhos grandes. Enquanto que os outros vão por medo de fracassar, vão empurrando tudo o que precisam lá para o futuro, achando que isso vai acontecer num passe de mágica. Lá no futuro vai ser melhor, lá no futuro eu vou conseguir esse momento. E aí vai se descartando os sonhos pelo meio do caminho, tá? Sem tirar proveito dos fracassos que vai tendo. Então, quando as pessoas buscam essas estabilidades, vão surgindo ali a turma do sextou. Então você vai trocando os teus sonhos, o trabalho que você ia ter de fazer por aquilo que apareceu, que vai te dar. Então você trabalha de segunda a sexta-feira, não vê a hora de chegar aquela sexta-feira, né? Para quê? Para esse final de semana você se esconder, você acabar com aquele buraco que está dentro do seu peito, fazendo o quê? Turma de zoeira. Aí a turma que ou vai para a zoeira, para sextar com os amigos, é o churrasco da laje, é o churrasco disso, é a bebedeira da acolá, ou então vai para o fast food, se tranca dentro de casa, vai assistir Netflix, vai se deitar, não sai do sofá para a cama, não vê a hora de chegar porque eu quero dormir o final de semana todinho. Então passa metade da vida dormindo e aí não se aventura para realizar nada, tá? Para a gente aprender a tirar proveito desse fracasso, nós precisamos usar de muita persistência criativa e inovadora. Sempre nós somos tentados a não compreender quem age assim. Todo mundo que usa dessa tendência, né, essa persistência, que fica ali persistindo, inovando, a gente fica dizendo o que com essas pessoas? Como é que essa pessoa vai realizar grandes projetos se essa pessoa é tão pobre? Como é que isso é um sonhador, isso é um besta, isso é um bobo? Então a gente mesmo tem esse preconceito, nem faz nada, não se arrisca e ainda joga pedra naqueles que querem fazer, tá? Então nós nos esforçamos, não nos esforçamos para ver as pessoas, essas mesmas pessoas que estão dizendo que vão fazer, que pretende ser assim, que vai comprar isso, que vai fazer aquilo, que vai estudar, que vai daqui a não sei quantos anos, a gente não faz esforço nenhum para saber como é que eles vão estar daqui a 3, 4, 5 anos, tá? 10 anos. A nossa mente não quer ir nem lá, a gente já condena, já julga por causa desse momento atual. Olha para a pessoa, não viu o vigor nela, não viu o bolso cheio, não viu o que ela poderia fazer, a gente não vê a inteligência que ele precisava, o talento que ele precisava, a criatividade necessária para realizar isso agora. A gente não dá o voto à pessoa que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, se ela dedicar, se ela continuar na persistência que ela está, a gente não quer parar para pensar e dizer assim, cara, esse cara está persistindo aí há 3, 4 anos, é que nem os garimpeiros.
Tá 3, 4 meses, tá dizendo que vai fazer, ninguém dá força. Mas se esse cara continuar desse jeito, não tem como ele passar mais 1 ano, 2, 3, persistindo, fazendo a coisa certa e ele não conseguir encontrar alguma coisa. Né? Que a maioria faz quando está perto de conseguir, né? Se vence pelo jugo do mundo, pelo jugo daquelas pessoas que não têm o ardor que ele próprio tinha que ter. Então é você quem tem que zelar pelo teu sonho. E todas as pessoas que possuem essas qualidades, elas só conseguiram ter essa qualidade de ser persistente. Seja bem-vindo, Gaudêncio. Todas as pessoas que têm essa qualidade, né, de persistir, não se incomodar com o que os outros estão dizendo, não se incomodar com o que os outros estão falando que ele não vai conseguir, todas essas pessoas elas só conseguiram ter isso ao longo de um esforço muito grande e muito constante. É todo mundo dizendo que elas não vão conseguir fazer nada, mas na cabeça dela ela tem clareza. Então ela não escuta o mundo, ela escuta o próprio coração, o próprio sentimento, tá? Então se nós nos mantivermos focados, persistentes, nós vamos encontrar as soluções para qualquer coisa que a gente esteja buscando, porque as respostas que nós estamos procurando, o universo, Deus, o Espírito Santo, você dá o nome à sua centelha divina, à sua força vital, tudo aquilo que você fazia pergunta, tudo aquilo que você quer, você está persistindo em nada, você está batendo em nada, e você persiste, você persiste, você persiste. Você não é um teimoso apenas. Não é possível que você esteja fazendo só por desaforo para querer mostrar para alguém. Não, você tem que escutar o teu coração. Então você não escuta o que os outros estão dizendo. Você persiste, você faz pergunta. O que é que eu tenho que fazer mais? Onde é que eu estou errando? E você vai mudando, e você vai mudando. Seja bem-vinda, Jaime. E você vai persistindo, e você vai mudando. E as pessoas vão dizendo é besteira. E você vai fazendo. E você acredita. E quanto mais você faz... Você está 1, 2, 3 anos, né? Isaac, seja bem-vindo. Então, quando você vai fazendo, as pessoas não acreditam, mas você continua. E quando você continua, seja bem-vinda, viu, amada? Quando você continua, quanto mais você continua, mais o universo, Deus, a centelha divina, a sua força vital, você dá o nome que você quiser, mas a vida vai trazer as respostas para você. Então, você vai conseguir acessar. As pessoas continuam ainda duvidando, mas vai ser tão mágico o momento que for acontecendo, que tudo aquilo que você não tinha resposta, mas já estava dentro de você, tudo aquilo que você precisava fazer certo e já estava dentro de você. Então, de tanto você persistir, de tanto você continuar batendo, de tanto você continuar acreditando e fazendo, acreditando e fazendo, de um momento para o outro você dorme aquilo, ó, pá, acende na sua cabeça. Uma pessoa fala alguma coisa, você, pá, era isso que eu tinha que fazer. E as coisas começam a dar muito certo. Isso é o que a gente fala do universo conspirar ao seu favor. Por quê? Porque você foi fazendo, você foi juntando as peças do quebra-cabeça de uma maneira tão boa que quando pensa que não, ele vai se montando. Quando você já pensava que ia desistir, esse quebra-cabeça começa a aparecer para você. Peças que estavam na sua mão, só não se encaixavam no lugar certo. Só que de tanto você persistir, você terminou encontrando. Quem nunca brincou, né, com quebra-cabeça e as mesmas peças, você já ter passado com elas várias vezes por ali e depois vai colocando um outro ali e acolá, aquilo vai clareando, tá? Seja bem-vindo, Alisson, seja bem-vindo, Elzinho, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, de todos os lugares... Tá, hoje nós estamos aqui com a 14ª lei, né, já prestes ali a estar entregando, concluindo ali as 16 leis do sucesso que a gente tanto precisa. E hoje a gente está falando de você aproveitar, né, tirar dos fracassos ali a sua vitória. Então não pensa o medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo das pessoas aprovarem, o medo das pessoas dizerem que isso não vai dar certo. É você quem tem que acreditar no seu sonho. Seja bem-vindo, Elzinho. É você quem tem que acreditar. Se você não acreditar, e a gente mesmo, né, tem esse mau costume de olhar para a pessoa dizendo que vai fazer, dizendo que vai acontecer, e a gente julga por esse momento agora. A gente não julga pelo que estava daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, se a pessoa continuar fazendo. Então, se a gente se manter focado mesmo, persistente, né, a gente vai encontrar as soluções e as respostas, porque o universo vai trazer. Mas isso depois de você ter mostrado que você está ali, que aquela oportunidade é sua, é você quem vai fazer ela acontecer. Então, de todos os lugares vão começar a aparecer as soluções, como se fosse de verdade um passe de mágica, tá? São as ideias que vão chegando, são as visões, são as soluções. Então a gente vai acordar com elas na nossa cabeça. Por quê? Porque você já passou anos se perguntando. Então há anos, até que chegou um momento que elas começam a se encaixar. Então aqui, né, eles trazem verdade, porque temos
devemos acreditar, temos que acreditar em nós mesmos. Isso mesmo, somos nós. O sonho, a visão foi dada para você. Se o sonho e a visão foi dada para você, é você quem tem que zelar por ela, tá? Não fique esperando a aprovação, nem que os outros se levantem para ir realizar. Olha, na Segunda Guerra Mundial, foi descoberto o primeiro antibiótico que realmente foi usado com eficácia, né? Aconteceu o sucesso nesse antibiótico, que foi a penicilina. Só que tem lá a história no livro, uma história até longa, né? Mas o inventor, né, o Alexandre Fleming, que inventou esse antibiótico, ele já estava estudando isso há mais de 10 anos. Estudando por que as bactérias não morriam, por que aquilo inflamava novamente, por quê. Estudando, um dia, saiu do seu laboratório, viajou e esqueceu suas colônias de bactéria. Quando ele voltou, viu que uma dessas placas de bactérias aí estava invadida em seu laboratório. Ele viu que os fungos haviam invadido e, analisando o que aconteceu, ele encontrou que os fungos tinham matado essas bactérias. Ele já vinha há 10 anos tentando matar. Então, a partir dali, nasceu esse primeiro antibiótico. O que parecia ser um fracasso foi realmente o sucesso disso. Foi a partir dali que eles começaram a ter mais assertibilidade nos antibióticos para o ser humano, né? Então, o medo, às vezes, da gente tentar e não conseguir, e ter que admitir que fracassou, e ter que dizer para as pessoas que fracassou, é o que vai nos prender, é o que vai não nos permitir avançar, é o que vai fazer a gente ficar encalhado no mesmo lugar da vida, no mesmo lugar da reclamação, no mesmo lugar da lamúria, no mesmo lugar de ficar culpando as pessoas. Então, qual a chave? Nós não devemos ter medo de fracassar. E a cada vez que um fracasso acontecer, a gente tem que entender que esse fracasso é apenas um ponto de conhecimento no caminho do sucesso. E a gente vai ter que aproveitar essa lição, que ao invés de fracasso, aquilo que todo mundo está dizendo que é fracasso, o que é que essa lição me ensinou? Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade? Porque se eu dediquei tempo, se aconteceu alguma coisa, eu vou olhar com outro olhar. Eu não vou olhar, aquilo que eu queria não aconteceu, mas aconteceu algo. Então o que é que aconteceu? Se aconteceu foi porque eu errei ali, eu já aprendi. Foi porque eu deveria ter feito desse jeito, então eu já tenho uma nova ideia. Então o que aconteceu tem que ser aproveitado. Não existe fracasso, existe aquilo que eu esperava, me frustrei, mas aconteceu um outro resultado. Não se fica sem resultado. Ah, mas foi um resultado negativo. Negativo a ponto da minha expectativa. Para que é que vai servir esse resultado que todos estão dizendo que é negativo? Como é que eu posso transformá-lo em positivo? Tudo tem um aprendizado. Se eu não tirar proveito disso aqui, outra pessoa vem e tira proveito do sucesso, do fracasso que você fez. Então você vai ser a pessoa que vai fracassar, e o seu fracasso vai servir de lição para os outros. E você vai continuar no mesmo fracasso porque você não aprende. A lição que eu não aprendo, não é justo que eu passe de ano. Eu não posso passar do primeiro para o segundo ano sem dominar as lições do primeiro. Então, quando eu dominar toda a problemática, tudo o que acontece no primeiro, eu estou apta para ir para o segundo, porque lá é outro patamar, lá é outro desenvolvimento que eu vou precisar. E aquilo que me aconteceu no primeiro serviu para me fortificar, para me fortalecer, para me preparar, para me levar para esse segundo lugar. Dá para vocês entenderem? Então, sempre que a gente aprender a lidar com a adversidade do momento, nós estamos nos preparando para uma outra situação no futuro, que a gente, por ter aprendido, vai poupar tempo. Por isso que a gente não deve passar pelas coisas sem prestar atenção. O momento para viver, as coisas para fazer, é o momento que está acontecendo. Eu não posso estar esperando acontecer lá no futuro para eu poder olhar. Eu não posso ficar presa porque aquilo aconteceu lá no passado. Aconteceu, passou, está na frente, não adianta eu esperar muito. Agora, o que é que está acontecendo? Nossa, foi o maior fracasso. Foi mesmo? Como é que isso aconteceu? Vamos agora, nesse momento que se desenhou, descobrir o que é que está acontecendo, tá? Então, o momento para se viver é quando a vida passa. A vida está passando nesse exato momento agora, para mim e para você, tá? Não existe, a gente não pode estar aqui deixando as oportunidades que estão nos preparando para a gente viver um futuro melhor, porque as adversidades do futuro vão vir. A cada dia o seu tormento, a cada dia o seu problema. A fé é isso mesmo, Gaudêncio. A fé é um firme fundamento. Você tem que estar fundamentado na fé, acreditando que o que você está vivendo agora é o que está lhe preparando para você viver bem amanhã, tá? Todo propósito que você definir, todo propósito, todo sonho, tudo aquilo que você disser, eu vou viver desse jeito, eu vou fazer isso agora, quando você tratar o propósito, quando você definir esse propósito, quando você estabelecê-lo, não tem choro,
O mundo vai lhe testar. O inimigo vai lhe testar. Tudo pode acontecer. Vai acontecer desafios, vai acontecer adversidades. Você vai passar por provação. Para quê? Para poder ser aprovado. Para poder, essa aprovação que você está passando, ela está contribuindo com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Então, se a gente quiser ser persistente, não desistir das nossas coisas, nós vamos ter que desenvolver algumas habilidades, tá? Então, vamos pensar aqui, se um músico ele quer desenvolver a habilidade de ser um bom músico, ele vai ter que começar a tocar. Se um palestrante ele quer ser um bom palestrante, ele vai ter que começar a palestrar no meio do povo, ele vai ter que estar falando para público, ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que sair daquilo que ele domina, ele tem que se desafiar. Se um pintor ele quiser fazer alguma pintura, quer fazer alguma arte, ele vai ter que começar a traçar as telas, ele vai ter que dar a cara a tapa para o público criticar. E quando alguém disser que fracassou, ele vai olhar para a obra dele e vai dizer assim, bom, para mim ela está ótima, ou então ela precisava disso, ela precisava daquilo, na próxima eu já não faço mais assim, tá? Então as barreiras elas vão surgindo na nossa mente e vão nos afastando dos objetivos. Quais são as barreiras que vão aparecendo na nossa mente? Quando você traça o seu objetivo, quando você diz que vai ser daquele jeito, quando você diz que vai ser o melhor pai de família, quando você diz que vai ser a melhor mãe de família, quando você diz que vai abrir a sua loja, quando você diz que vai fazer alguma coisa, então as adversidades maiores que vão vir não vão ser as outras pessoas. A maior adversidade está na nossa mente. Por isso que a gente fala assim, o maior inimigo é nós, somos nós mesmos de nós. Né? Nós somos os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque vai vir na nossa mente, nos afastando, querendo tirar a gente do nosso objetivo. Para quê? Para que você não tenha trabalho. O nosso cérebro já aprendeu que você pode ter sofrido. Não é para você sofrer mais, então é melhor que você fique quieto. Para que mexer com aquilo? Então vai vir a falta de motivação, vai vir falta da força de vontade. Você não tem motivação, você não tem força de vontade para estar fazendo. Vai vir o sentimento de cansaço, vai vir o sentimento de preguiça, vai vir medo, insegurança, desejo de desistir, porque o processo está lento, então você não está vendo progresso naquilo. Desistir depois de uma ou duas derrotas, então a maior tentação vai ser essa. Só um instante, tá, por favor. Filha, oi. Vê ali quem está chamando. Se for o Silvio, fala que venha mais tarde, que eu não posso, tá? Ou você faz alguma coisa para ele, tá bom? Tem uma marmitinha acima dos olhos. É um rapaz que pega comidinha conosco, né? Vê se é ele. Então, quando a gente está assim, oh, meu bem, desculpa, né? Quase me derruba. Quando a gente está assim, quando a gente surge, quer fazer alguma coisa, então quando a gente erra uma ou duas vezes, o que é que já vai acontecendo? Essa uma ou duas derrotas que acontece, a gente já quer desistir. Ou a gente quer o perfeccionismo. Se não tiver perfeito, a gente não começa. Por quê? Porque a gente está, de novo, procrastinando, se escondendo, dando desculpa. Então, a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de energia, falta de autoconfiança, tá? Isso é o que vai aparecer quando a gente cisma de ser persistente. E quando a gente precisa ser, o que é que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que aplicar os dons de maneira eficiente. Porque só desenvolver a habilidade, só desenvolver essa habilidade não adianta. Deixa a tela aberta. Só desenvolver essa habilidade não adianta. Você tem o dom, agora eu desenvolvi a habilidade. Isso vai adiantar? Só isso vai ser o suficiente para eu ser persistente? Não, só isso não adianta. Então a gente vai ter que aplicar essa persistência de uma forma eficiente, porque não adianta só, senão você fica só como teimoso. Então você aplica isso aqui de maneira eficiente em algum campo que lhe desafie constantemente. Então eu decidi ser cantora, eu decidi ser escritora, eu decidi ser palestrante. O que eu decidi fazer, eu tenho que estar em lugares que me botem mesmo no fogo, que é para eu poder estar treinando. Então, aquilo que mais me desafia é aquilo que vai mais me fortalecer. Faz sentido para vocês? Se eu ficar naquilo que eu já domino, eu continuo na zona de conforto. Então, tem que me tirar dali. Tem que me colocar em situações que vão exigir de mim iniciativa, imaginação, foco, concentração.
Então, quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ficar melhor. Então, mais eu vou ser persistente naquilo que eu quero. Se a gente ficar evitando as situações que desafiam as nossas habilidades, a gente não vai conseguir crescer e nem desenvolver os talentos que Deus já colocou dentro da gente. Você não vai ter força para fazer isso porque você está com medinho. Medinho das pessoas desaprovarem você, medinho das pessoas dizerem que não está fazendo muito bom. Ou a gente mesmo, a nossa mente vai começar a dizer assim, isso aí, você tinha que estar aprendendo mais, você tinha que estar fazendo mais. Ainda não está bom. Por quê? Porque eu gosto de uma coisa perfeita e vai me afastando daquilo que eu tracei, tá? Quando nós queremos aplicar nossos talentos na prática, geralmente o que é que vai surgir? Se eu quero aplicar o talento que eu descobri que eu tenho na prática, o que é que vai surgir? Eu resolvi, há 2 anos atrás, resolvi ser escritora. E a partir desse momento, o que é que surge na minha cabeça? Medo, ansiedade, insegurança, vergonha. Será que as pessoas vão entender a ideia que eu quero passar? Deixa aberta. Será que o que eu quero realmente passar vai ficar? É isso que eu vou conseguir passar para as pessoas? É isso que eu vou conseguir? Elas vão ler e vão entender o que eu disse, ou o que eu estou dizendo está dando margem a elas estarem devaneando. Ao invés de eu estar ajudando, eu vou estar atrapalhando. Então não tem como você evitar esse medo, essa ansiedade, a insegurança ou a vergonha. Meu amor, ou a vergonha, né? Mais uma pessoa passou aqui e me abalou, tá? Mas vamos embora, né? Então, o que é que eu tenho que estar fazendo? Monitorando os resultados. A fé é um fundamento, né? Atendi uma ligação, mas voltou, né? Então, a gente tem que estar monitorando esses resultados. Sempre que eu quiser fazer alguma coisa, né? Sempre que eu quiser fazer alguma coisa, sempre que eu me determinar a fazer alguma coisa, a vergonha vai vir junto, a vergonha de eu errar, a vergonha de eu não ser aprovada, a insegurança, o medo. Mas eu tenho que lidar com isso e tenho que partir para cima. Eu tenho que ir para onde me desafia. Eu tenho que ir tirar de dentro de mim, deixar a vida arrancar com mão grande. Silvana, seja bem-vinda. Eu tenho que permitir a vida arrancar com mão grande aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Ele nunca vai pedir nada que não esteja lá. Nada. Primeiro ele deu para poder lhe pedir. Então a vida só traz ali o desafio. Aquilo que vai parecer o fracasso é exatamente a vida lhe testando para poder sair cada vez coisa melhor, cada vez coisa melhor. Então você vai se deixando e monitorando os resultados para não ficar também como uma mosca teimosa, né? Tá batendo querendo passar porque tá vendo o vidro, aí continua batendo, uma coisa tá fechada. Não, você quer chegar do outro lado. Então foi bater uma vez, você dá a volta, começa a criar novas estratégias, tá? Então monitorar esses resultados. Enquanto eu estiver aplicando a sua habilidade e mesmo após ter aplicado, precisa monitorar e refletir sobre os resultados que está obtendo. Isso é importante quando eu monitoro os resultados que eu estou tendo na habilidade que eu estou desenvolvendo para ir para o meu sonho, para realizar o meu sonho, para aquele propósito que eu defini. É importante eu estar vendo esse monitoramento dos resultados que eu estou tendo, por quê? Vou responder perguntas do tipo, o que é que funciona para fazer isso aqui? Por que que isso funciona? Gratidão, meu amor. Seja bem-vinda, viu? Então, o que é que funciona para eu chegar no meu objetivo, para eu chegar nessa atividade, para eu poder desenvolvê-la bem? O que é que funciona? Nossa, isso funcionou, isso não funcionou. Então, o que não prestou, já vou tirando. Eu vou alinhando aqui como é que eu tenho que fazer. São os testes, né? E por que que isso funciona? Funciona por isso, por isso e por isso. Mas por que que não funciona, então? E aí você vai aprendendo. Quando e como isso funciona ou não funciona. Se eu quero aprender a tirar proveito dos fracassos, eu tenho que saber o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, por que que funciona, onde funciona, por que que não funciona. E aí eu vou aprendendo. Como é que eu posso fazer diferente da próxima vez? Então, com os meus fracassos, eu vou fazendo. Não existe lugar melhor para eu testar, para eu aprender do que a minha própria natureza, do que a minha própria carne, os meus próprios passos, os meus próprios erros. Eu sei a minha própria escola, se eu estiver atenta. Senão outras pessoas vão aprender com aquilo que eu estou fazendo, que é o que a gente fala. Você aprende com os exemplos dos outros. Em todas as suas direções você vai encontrar exemplos para seguir e para você não fazer. Você vai, tá vendo? Fez daquele jeito, já não faço mais. Então tem pessoas aprendendo com o que está acontecendo com você e você próprio ou você própria não está dando atenção, não está aprendendo com seus erros, tá? E sem se culpar, sem se rotular. Não pode estar se rotulando, não pode estar se culpando, só porque alguma coisa não deu certo.
Ah, não vou fazer mais, ah, não sei o quê. Não, não se culpe, não se rotule. Ah, eu não sou inteligente, ai, como eu sou burra, ai, todo mundo dá certo. Não se compare, não se rotule. Você tem o seu estágio, você tem o caminho que você tem para seguir. Deus é quem vai guiar você, se você deixar. Então, sempre que pensar, eu não sou bom nisso, sou muito ansiosa, não faz sentido continuar, não sou profissional, nunca serei, não tenho recursos necessários, tome cuidado com esses pensamentos, né? Quer errar menos, é só olhar como é que tem feito para errar tanto e não repetir, né? Então tome cuidado e vigie o monólogo, vigie o que é que os seus pensamentos andam dizendo para você, como é que você anda pensando a seu respeito e comece a declarar coisas boas para você. O mundo foi feito pela palavra. A força da palavra, a força do sentimento, a força do pensamento, aquilo que você pensa e vibra, tem o poder de transformar. Então, transforme o que você sente sobre você mesmo. Por que você está esperando que alguém diga que você é máximo, que você é extraordinário, que você sabe fazer as coisas, que você tem capacidade, que você é um filho amado? Por que você está esperando ouvir da boca das outras pessoas? Se Deus confiou a vida que sobrou em você, a você. Então, é você o responsável, a responsável, para tirar de dentro de você o talento que tem. Não deixe a vida lhe dar um catabio, um empurrão muito grande. Esther, seja bem-vinda. Esther Inácio Coelho, seja muito bem-vinda. Então, não espere a vida lhe dar um empurrão muito grande para poder você, naquela dificuldade, naquele momento, você descobrir que o talento que você tinha, as coisas que você tinha, era diferente de todas aquelas que você teve a vida toda esperando alguém dizer e alguém só dizia o contrário. Somos nós que temos que ir para dentro da gente, somos nós que temos que descobrir a nossa força interior. Se não tem como fazer isso, vai buscar o autodesenvolvimento, vai buscar um mentor, vai buscar, estou com feridas, vai buscar um terapeuta, vai buscar alguém para curar, para poder sair de dentro de você a melhor coisa. A parte extraordinária, aquilo que você tem que entregar para o mundo, que você não está entregando porque não encontrou ainda o caminho para sair, busque alguém para ajudar você a tirar, fazer florescer de dentro para fora, tá? Então, nós devemos, primeiro, antes de tudo, tomar cuidado e vigiar os pensamentos e o diálogo, o monólogo que a gente tem. Aquilo que a gente está afirmando sobre nós mesmos. Então, nós devemos fazer esses questionamentos sem culpa, por não estarmos conseguindo os resultados que a gente gostaria de ter, tá? Monitorar, refletir, sem julgar, sem criticar, sem rotular. Aceitar se foi certo, se foi errado e ver, fazer as perguntas. Por que que isso funcionou? Por que que isso não funcionou? Como é que isso funciona melhor? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? O que é que eu não devo repetir aqui? Porque a lição foi sua, foi você quem passou tudo, aprenda com ela. Nós precisamos ter resiliência de mudar o que não funciona durante a prática, repetindo e fazendo. Mas a gente precisa ter esse olhar também de discernimento. Sou resiliente, mas eu preciso também mudar aquilo que não está funcionando. Então, durante a prática, repetimos e fazemos mais do que funciona e menos do que não funciona bem. Então, se eu fiz as perguntas e eu descobri que tem algo que não está funcionando muito bem, mas funciona, eu vou fazer menos disso. Digamos que eu faça 20% disso. E aquilo que eu vejo que funciona muito, eu faço 80%. Eu coloco meu foco, eu coloco mais coisa ali. Por quê? Para eu acelerar o processo. A gente não pula estágio, mas a gente tem como acelerar esses processos. Então você vai descobrir onde é que está errando. O que é que não está funcionando muito bem, tá? Então esse ciclo ele tem que ser repetido constantemente. Vejo o resultado, faço pergunta, continuo. Por quê? Porque o sonho é seu, o propósito é seu, é você quem tem que realizar. Então, esse processo de você fazer perguntas, de você ver, de você monitorar os seus resultados, é um processo eficiente para melhorar o que funciona. O que funciona, né? Para você tornar, nesse processo, melhorar o que funciona mal e para você elevar o nível daquilo que já funciona bem. Então, se eu continuo e eu vejo que está pouco, o que não é muito bom, então eu vou melhorar, porque eu já tenho consciência, e aquilo que eu sei que merece 80% meu, eu vou colocar mais foco ainda, vou colocar mais pressão, para o que já era bom ficar excelente, tá? Então, nós precisamos estar entender que se encontramos adversidades no nosso caminho do propósito, essas adversidades só estão lá
Porque para elas também existe um propósito de estarem ali nos esperando. Nenhuma adversidade chega e nos encontra sem ter um propósito. Então elas já vêm, não é? É um desenho, já estava feito. Elas estão ali porque elas têm alguma coisa para nos ensinar. Só que se a gente passar por elas sem olhar, atropelando, vai se repetir. 1000 vezes que você precisar, até você aprender, isso vai se repetir. Israel, diante dos meus erros, procuro os acertos que no dia certo vai e chega. Exatamente. Durante os erros que você faz, procure o que você fez mais acertado. E desse jeito você vai fazer mais coisas certas, conscientemente, tá? Aqui quando a gente faz tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa fazer, nós só vamos saber e nós só vamos fazer no momento certo. Tá? Se não desistirmos antes, se a gente avançar pensando com precisão, nos concentrarmos sobre as questões, se agirmos em cooperação com as leis universais, tudo vai acontecer no seu momento certo. A resposta que eu precisava vai chegar, porque eu já vou ter maturidade suficiente de entendê-la. Eu só não posso desistir antes, tá? É aquilo que a gente falava há uns momentos atrás. Você tem que estar persistindo, mas você tem que estar atento, né? Porque essas respostas, elas vão chegar. Se você não desistir de tanto você fazer, o universo vai conspirar ao seu favor. Se você estiver agindo certo, tenha certeza absoluta que o propósito que você faz é pro próximo, não é para você. Sua missão vai ser muito mais facilitada, né? Cuidado com as afirmativas. Realmente, Maria, é porque você está afirmando. O que você afirmar, né? É o que você está buscando. Nós devemos ter como exemplo, tá? Se quisermos resolver uma equação matemática, se a gente não conseguir resolvê-la, eu tenho um problema de matemática para estar resolvendo, e aí eu não consigo resolvê-la no primeiro momento. Eu já vou pensar que eu sou incapaz? E aí, por eu pensar que eu sou incapaz de resolver aquela, não encontrei a solução, eu já abandono, tá? Não, eu tenho que estar insistindo. Se eu não resolvi aquele problema, foi porque em algum momento das explicações das aulas, eu não prestei atenção, eu ignorei. Então eu não estou seguindo a regra como eu deveria. Mas se eu insistir, se eu pesquisar, se eu for recuperar aquilo que eu não, o entendimento que eu não tinha, eu não peguei na hora da aula, mas tem em algum lugar, porque se está dizendo alguma coisa, já está colocada no mundo, eu vou pesquisar no outro canto, eu vou encontrar, eu vou buscar esse conhecimento necessário, eu vou descobrir onde foi que eu errei, eu vou corrigir esse erro e eu vou obter a correção correta, a solução correta desse problema. Não é porque eu não resolvi que eu já vou abandonar. Então, quando eu também estou fazendo as minhas coisas e eu não atingi ainda o sucesso que eu queria, o ponto que eu queria, é porque ainda não é o momento. Se acontecer, é como uma empresa muito grande, que ela começa pequena e ela não se prepara para aquecer, de repente ela cresce. Ela quebra porque ela não se preparou para aquela demanda. Alguém que estava do outro lado tem a capacidade, tem tudo, viu que ela deu certo, monta lá do outro lado com toda a capacidade para crescer, o dela não passou de uma ideia. Por quê? Porque não tinha estrutura para aquilo, não cresceu para isso, tá? Não se preparou. Então, se a gente viu o problema de matemática, se eu tenho sonho, se eu ainda não estou conseguindo realizar, eu vou buscar onde é que eu estou errando, eu vou buscando tudo, mas eu continuo insistindo até solucionar. O mesmo acontece com a nossa vida, tá? As adversidades e os obstáculos que encontraremos no caminho, as experiências que eles vão oferecer para a gente, tem um propósito. E mesmo que a gente não entenda agora, no futuro, quando olharmos para trás, vamos compreender claramente o motivo pelo qual ele foi necessário. Foi necessário a gente passar por aquela adversidade no passado. Senão a gente não tinha essa sabedoria que agora esse problema maior chegou, tá? A dica muito importante: nos convençamos de que existe sempre um propósito pelo qual estamos enfrentando um desafio. Termos força e coragem de seguir o que manda o coração, seguindo a intuição, mesmo que para isso a gente tenha que deixar os caminhos tradicionais. Então, se eu me convencer que para eu cumprir o meu propósito, todo obstáculo, tudo que acontecer ali para eu poder chegar nele, tem uma razão de existir. Eu tenho que tomar coragem, eu não posso desistir só porque aquilo ali está ruim. O meu coração está mandando eu avançar, a minha intuição está mandando eu avançar, mesmo que isso vá de encontro às coisas tradicionais. Os 5 sentidos não estão acreditando, não estão vendo, não é realidade ainda nos meus olhos, no meu ouvido, nem no meu sentir, mas
A minha intuição diz que o caminho é aquele, então mesmo assim eu tenho que prosseguir, tá? E isso vai fazer uma diferença muito grande no final da vida. Então, o que é que a gente pode aplicar aqui como prática? Manter sempre a mente aberta, ficar atento, buscar a verdade das coisas. E uma das maiores necessidades do mundo, que o mundo precisa hoje, é quem tem uma mente aberta, quem tem um desejo ardente, quem compreende a essência das coisas, observar o trabalho que a gente faz, como é que a gente deve aprimorá-lo. Existe alguma maneira de fazê-lo de um jeito, né? De um jeito para que ele fique mais eficiente, um pouco mais eficiente do que o que ele já é. Devo buscar incansavelmente maneiras para que ele possa ser feito melhor, mais fácil e rapidamente. Devemos nos preparar. Não há nada que supere o preparo. Não há inteligência, não há dinheiro, não há nada que supere o preparo. Então aqui é onde o preparo supera o talento. Nasceu com muito talento, não se preparou, qualquer pé de chinelo que se preparar vai passar na sua frente. Por quê? Porque desenvolveu, o universo vai ser justo com ele. Tentou, aprendeu, fez a lição, dominou, acabou. Ah, mas é quem tem o talento, mas não desenvolveu, é um preguiçoso. Sucesso nenhum gosta de gente preguiçosa, não gosta de quem procrastina. Então, quando não souber dar conta daquilo que é o seu sonho, daquilo que você quer, leia tudo que existe em relação a ele, em relação ao seu propósito. Dedique-se a aprender tudo sobre ele e desafie a estudar sobre ele de uma maneira que só você vai poder fazer, de uma maneira pela vida inteira, se for preciso, tornando-se o melhor nele, o melhor do mundo. Você vai ser o melhor do mundo nisso. Então você estuda. Eu gosto muito do Jacob, quando ele traz o exemplo da Gisele Bündchen, né? Bündchen, porque a Gisele, o pai dela, é mentor dele há décadas. E aí ele fala assim, eu me lembro da Gisele ainda quando era uma magricela, da espinha torta. E ela dizia, eu vou ser a top model mais famosa do Brasil. E não conseguiu só isso, né? Mas para isso ela teve que ralar e ralar muito. Não tinha quem tirasse isso da cabeça dela. Então, persista no que você decidiu fazer. O caminho sempre se abre para uma pessoa que se determina a conseguir o que deseja. Então, o caminho, você está tão determinado que o caminho não tem outra história, vai ter que se abrir, tá? Então, no caminho da nossa construção, do sucesso que a gente quer fazer, da criação da riqueza que a gente quer, os tropeços, as quedas, as derrotas temporárias, não tem como evitar elas. São partes do processo de você aprender a chegar nesse lugar. Então nós precisamos saber tirar proveito deles, pois em nenhum lugar do mundo nós poderíamos fortalecer o nosso desejo, a nossa determinação, a nossa curiosidade e ao mesmo tempo obter conhecimentos tão claros de como as coisas funcionam, como na análise dos nossos próprios fracassos. Se você for sincero, honesto com você, ninguém vai aprender mais do que você com os fracassos que você tem. Porque as pessoas vão deduzir, vão imaginar o que você passou, mas você sabe, tá? Então, sem aprendermos a analisar e tirar proveito dos fracassos, dificilmente a gente vai chegar onde a gente deseja chegar, tá? E a gente precisa aprender a dominar o medo. O medo do que é o medo de qualquer coisa. É o medo quem faz a gente paralisar. O medo de fracassar. Quando a gente escolhe ter o medo de fracassar, a gente já fracassou, porque a gente nem começou, não se deu nem a chance. É um medo tão terrível que ficou aprisionado no lugar que está. Então, esse medo ele vai nos deixar na zona de conforto. E qual é a zona de conforto? Está sempre fazendo mesmo do mesmo, aprisionado no mesmo lugar. Mesmo que nessa zona de conforto não tenha conforto nenhum, que a gente é tentado a acreditar que a zona de conforto é um lugar bom. Não. Você pode estar fazendo a pior coisa do mundo, você nem gosta do que está fazendo, mas o seu medo é tanto de largar aquilo que você prefere ficar fazendo a mesma coisa. Então fica na zona de conforto, não é verdade, Jaine? Muita verdade. Então você fica na sua zona de conforto, fazendo a mesma coisa, com medo de arriscar, com medo de mudar, com medo de fazer alguma coisa nova, mesmo que esse negócio seja desconfortável, mesmo que você tome sol, mesmo que você tome xinga do patrão, mesmo que você seja humilhado, mas você tem medo de largar para começar outra coisa, tá? Então termina abrindo mão do sonho, né? Não abre mão do sonho, você continua sendo aquela pessoa sonhadora, mas volta para a zona do conforto. Você até faz, muita gente manda fazer, né? Embaixo da gente faz, vamos colocar aqui o quadro dos sonhos. Eu não gosto do quadro dos sonhos. Eu gosto do quadro do terror. Coloque tudo que você não quer.
ao invés de você colocar tudo o que você quer. Porque a vida toda a gente vive sabendo o que quer, só que não corre atrás. Então coloca tudo que lhe apavora, tudo que lhe dá pânico, tudo aquilo que você não quer na sua vida. E veja que se você não se mexer, vai ser exatamente aquilo que você quer. Então, ao invés do quadro do sonho, eu gosto do quadro do terror. Faz o quadro do terror, filho, pra você ver para onde é que você vai todo dia se você não se mexer. Então você coloca aqui, ó, não abro mão dos meus sonhos, mas qualquer apertozinho que me dá, eu volto para a zona de conforto. O que é que você vai conseguir com isso? Nem consegue realizar os sonhos e ainda fica numa frustração muito grande. Por quê? Porque você fica, né, troca o que você faria pelo sonho pelo conforto imediato. Pelo conforto, pelo prazer imediato, pela recompensa imediata. Que esse é o mal do nosso século. Você, ao invés de trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais, dedicar-se a outra coisa a mais para estar realizando os sonhos que você quer, fazendo um futuro que você gostaria de viver, porque a gente não vive no futuro, mas a gente vive agora já, ó, sabendo o que é que a gente está vivendo, aqui com felicidade. Durante a live eu falei para vocês, a pessoa que faz as coisas com felicidade, descobre o talento que tem, ela vai fazendo, ela se dedica ali, ó, duro, na dureza, 1, 2, 3 anos, sem medo do trabalho duro até realizar. Então, a pessoa, ao invés de lutar para realizar os sonhos, ela troca os sonhos dela por qualquer coisa imediata, ou por um prazer imediato, ou por um trabalho que dá uma estabilidade imediata, e ela acha que aquilo ali vai trazer a felicidade, e no final das contas termina aquele funcionário obeso, doente, insatisfeito, né, sem vontade de viver. Chegou a hora que ele aposentou, não tem mais nem vontade de sair, né, para sair aí viajando, para sair aquilo que ele sonhou, achava que ia chegar no futuro, o futuro chegou e não traz nada disso, tá? Então troca o que faria pelo sonho, pelo conforto, pela recompensa imediata. Não paga o preço de enfrentar as adversidades, deixa o sonho para depois e começa a procrastinar em relação ao seu sonho. Começa a dar desculpa, começa, faço hoje, faço amanhã, no futuro vai acontecer. Se Deus quiser, Deus quer, Deus não sei o que, vai colocando tudo na culpa de Deus, tá? Então mantém o sonho. Ela mantém o sonho com ela, mas ela retorna para essa zona de conforto. Ela vai esperando esse passe de mágica. O tempo vai passar e o que é que ela vai descobrir? Que nada aconteceu. Um ano que passou para o outro que estava se preparando e vivendo ali e tomando crítica. 5 anos, 10 anos, passou para todo mundo. Só que muitos vão ter vida diferente. Você vai conviver e convive com pessoas que vai dizer assim, eu quero é fazer agora, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser depois, né? Eu não sei nem se eu estou vivo, só que todo mundo está vivo. Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Quem quis se desenvolver, quem quis lutar pelos seus sonhos, continua lá na frente. E quem não quis nada? Nem morreu, porque não sabia se ia estar aqui, mas está. Continua mais frustrado, continua se comparando. Então, tudo isso vai acontecendo, tá? Vai esperando esse passe de mágica aí vai vendo que não aconteceu esse passe de mágica, a idade vai chegando, vai vendo que se iludiu, vai vendo que aquela recompensa imediata, né, que estava buscando ali o tempo todo, a procrastinação, de não encarar os desafios, né, de deixar os sonhos sempre para frente, vai descobrir que aquela mágica que estava esperando, no futuro tudo vai melhorar, descobriu que não melhorou nada, descobriu que não aconteceu nada de mágico no futuro, descobriu que estava iludido, descobriu que o tempo passou, descobriu principalmente que mentiu para si mesmo o tempo todo, porque no fundo sabia que se não fizesse não ia acontecer, é você quem tem que fazer. Então viu que isso não aconteceu. O que é que acontece com essa pessoa? Desmoralização. E ainda que os outros, que não conhecem o seu íntimo, não conhecem o seu coração, não conhecem o seu interior, ainda que os outros aplaudam, ainda que os outros digam que é uma pessoa de sucesso, dentro dessa pessoa ela sabe que tem um rombo, ela sabe que tem um buraco, ela sabe que ela está desmoralizada com ela mesma. Por quê? Porque ela tem um sonho dentro dela que deixou para o futuro resolver sozinho, não houve essa resolução e hoje essa pessoa se encontra desmoralizada com ela mesma. Se encontra sem esperança com ela mesma, sem moral, se encontra perdida. Por quê? Porque mentiu demais para ela, tá? E aí? O que é que resta para essa pessoa? Só tem uma fuga. Ou ela se deprime, ou ela começa a chutar o pau da barraca mesmo, porque a vida não vale a pena, porque a vida não vale nada. E aí quem nunca traiu vai trair, porque vai querer vai buscar algo que recompense tudo aquilo que viveu na vida. Tudo aquilo que deixou de viver porque trabalhou demais, porque não sei o que, não sei o que. Então a pessoa vai começar a buscar as compensações e aí começa a destruir a própria vida, né? Começa a beber, começa a farrear, começa a se drogar, começa a trair. Vai se tornando um caco de pessoa. E muitos entram em depressão, terminam até, né, se suicidando. Nós estamos vivendo o quê? Setembro Amarelo, né?
A prevenção do suicídio tem cada vez mais aumentado, desde criança até os mais idosos. Por quê? Porque não vão preenchendo o seu coração. Então, quem não sonha, mas antes de quem não sonha, deixa eu só ver aqui os comentários de vocês, que hoje eu não parei para ver comentário, né, gente? Ai, ai, ó. Verdade afirmativa, verdade verdadeira. A Jaine coloca, nossos sonhos são maiores que os nossos medos. Exato. Não devemos deixar os medos nos parar. Vamos com medo mesmo. E só tem medo quem não tem confiança em Deus, né? Porque se você confia em Deus, se você sabe que você está buscando o melhor para você, para a sua família e principalmente para entregar o melhor para esse mundo, Deus vai estar com você. Então, se Deus vai estar com você, qual é o problema? Qual é o medo? Medo do quê? Medo das pessoas não aprovarem? Medo das pessoas dizerem que você é ridículo? Medo de dizerem que você fracassou? E me interessa. Nunca me interessei, nunca me preocupei com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, se os outros estão aprovando, se os outros vão estar aplaudindo, se os outros vão estar entendendo o que é que ela está pensando, o que é que ela está pensando que não me interessa, não estou nem aí, tá? Então, temos que dar o nosso melhor a cada dia, isso mesmo, exatamente, quem quer faz, quem não quer dá desculpas e das piores, né, das esfarrapadas. Kelly Christian, seja muito bem-vinda, olha que não bonito, né? Kelly Christian, seja muito bem-vindo, sensacional. Sonho um dia ter o perdão de todos que atingi. Tenha certeza absoluta, viu, meu amado? A gente ainda vai estar falando sobre isso. O dia que você quiser e a gente puder marcar, a gente vai poder estar falando sobre isso. Você ainda se pune você ainda não encontrou o caminho para você descobrir que sensação e que sensacional aconteceu na sua vida para você chegar nesse ponto que você se encontra hoje, tá? Lutar sempre, desistir, jamais. Opa, foi sem querer. Você queria participar, mas foi sem querer, né? Então, quem não sonha, eu, você, qualquer um, a gente já está se encaminhando para o final, tá? Quem não sonha, quem não luta pelos sonhos, vive a vida correndo atrás das compensações, das coisas que são imediatas, quem não paga o preço para estar resolvendo as adversidades do agora, desse momento agora. O que aconteceu? Eu tenho um ponto definido, eu já tenho o meu objetivo definido, eu tenho o meu propósito definido, eu quero ir para determinado. O que eu tenho que fazer? Se eu troquei o que eu tinha que fazer por algo imediato, a conta vai chegar. Né? Diva de inspiração, Kelly Christian, super admiro, Maria. Seja bem-vinda, viu, Kelly Christian? Nome muito bonito, né? Kelly Christian, seja muito bem-vinda. Então, assim, quem não sonha, quem não luta, quem não vive a vida pelos seus sonhos, além de já ser uma alma que não está vivendo, ela está pagando ali, está indo viver aquelas coisas imediatas, a conta dessa pessoa, a minha conta, a sua conta vai chegar. Por quê? Porque eu não quis resolver o problema desse momento. O desafio chegou nesse momento, eu empurrei, eu procrastinei, eu fiz de conta que eu não vi. Ele vai se repetir. Só que eu troquei ele por alguma coisa imediata. Tudo que é imediato também vai embora com muita rapidez. Então, eu pego, eu empurro isso aqui, né? Eu não resolvo aquilo naquele exato momento que está acontecendo. A vida vai me trazer esse preço. E aí eu fico ainda esperando viver um futuro melhor. Ou eu fico vivendo de um passado bom que eu já tive. Então eu não vivo o que está acontecendo agora. O que é que a gente tem que vencer? Vencer qualquer adversidade, qualquer problema que chegue. Não rotulando ele, não sendo medroso. Tudo que acontecer vai em frente. Resolva, porque sua conta vai chegar. Se você resolver, vai chegar a conta. Se você não resolver, também vai chegar a conta. E como é que a gente vai enfrentar esse desafio desse momento, essa adversidade do momento, é que vai definir quem você é. Se você é aquela pessoa que realmente quer um futuro e vai fazer o futuro acontecer, ou se você é aquela pessoa que vai esperar que algo mágico aconteça no futuro, e no futuro você vai ver que não tinha pílula mágica, não tinha nada mágico, e você viu que a vida passou por você e vai querer se frustrar resolvendo, sabe-se lá Deus como, né? Ou se você vai ser aquela pessoa que a cada minuto que a vida foi passando, você foi vivendo um após outro, se enchendo de experiência, se enchendo de... Não, minha filha, já sei o que é que você vai fazer aí, porque eu já fiz, eu já sei, né? Então, para aproveitar a chance que a vida traz com as adversidades, né, é melhor que a gente aprenda do que a gente compre a ideia. Eu não sei disso, eu não tenho competência para isso, eu sou muito ansiosa, não vai dar certo, isso não é para mim. E aí, por medo, por insegurança, a gente deixa de realizar, ou por preguiça para deixar, se eu for me comprometer com isso, quantas vezes,
né? Principalmente quem é do multinível, as pessoas deixam de estar fazendo as coisas porque não querem deixar de estar assistindo a novela, não querem deixar de estar assistindo o seriado, não querem deixar o final de semana, não querem deixar a balada, não querem deixar nada. Não era pela vida, era por 1, 2, 3 anos para estar construindo alguma coisa. Por quê? Porque quer imediato. Então começa a dar desculpa, começa ali o medo, né? De ir em frente, com medo das opiniões, com medo. O que é uma grande adversidade, gente? Uma grande adversidade são os seus amigos, que vão lhe chamar para os lugares e você vai ter que usar da sua boa força de vontade, né? Do seu poder de decisão e dizer não. Porque você, quando diz não para aquilo que os outros estão lhe chamando para fazer, você está dizendo sim para aquilo que você definiu. Então você vai aprender a dizer não. Você vai deixar algumas amizades de lado. Você não precisa ficar inimigo de ninguém. Mas aquilo que você fazia, que só te trouxe até ali, você vai ser obrigado a deixar para trás. Então deixa de lado as opiniões do povo, aquilo que você não precisa que eles aprovem ou desaprovem. E aí você começa a monitorar se o que você está fazendo já está dando resultado ou não. Se o que você viveu hoje lhe aproximou ou lhe desviou daquilo que você decidiu. Se o resultado não for positivo, refaça, trace de novo novas estratégias, até conseguir, persista. Mas persista dentro dessa adversidade, né? E aí se costuma dizer o seguinte, você nunca viu uma pessoa viver numa adversidade, tentando fazer uma coisa toda, a vida toda. Por quê? Porque ela desiste. Não tem garimpeiro, né? A gente traz muitos exemplos dos garimpeiros, né? Quando estão ali em tempo de achar o veio de ouro, em tempo de achar o filete ali de diamante, 2, 3 picaretadas e de tanto ter feito desiste. O próximo que vem encontra. Por quê? Porque essa pessoa ela não soube buscar, né? E a Jaine fala que antes eu tinha muitas amizades, mas percebe que só agora, percebe-se que só era quando precisava de mim. Amizades de copo. Amizades de copo também faz parte. É o tempo, por isso que não deve se rotular, nem deve também se maltratar. Aconteceu, aconteceu. Ótimo. Me serviu do quê? Esse tempo que eu passei assim, me serviu para aprender isso, isso, isso e isso. Então, foi uma experiência que a vida me trouxe. E como experiência, eu agora vou aprender a fazer isso. Não me levou a resultado. O que é que vai me levar ao resultado? Como é? Onde foi que eu errei? Errei aqui e ali. Então, sempre você vai poder estar metrificando os seus resultados, tá? Nenhuma dificuldade, nenhuma amizade de copo, nada dura a vida inteira. Você tem que estar, tudo onde você estiver envolvido, você está metrificando, tá? E aí, quando a gente não metrifica, quando a gente não persiste dentro da adversidade, a gente termina desistindo antes de realizar, tá? E ao invés de pensar que isso não é para mim, não é para você, porque a gente não está dando conta, a gente vai estudar, vai tentar, vai fazer diferente. Vai fazer por 1 mês, por 1 ano, por 2, por 3, está determinado? Tá. Você continua com o foco, você muda só as estratégias, mas você não abre mão, tá? Existe propósito na adversidade e esse é o jeito da gente se tornar mais forte, tá? Se eu não estou ainda no meu propósito, se eu não estou ainda no sucesso que eu quero ter, é porque tem coisas que eu ainda não aprendi, que eu preciso aprender para poder chegar lá. Se esse sonho que eu tenho, ele chegar agora, eu não vou dar conta. A cada adversidade, nós vamos nos tornando mais forte. Então, não busque as recompensas imediatas. A vida cobra juros depois. A conta chega e chega com juro alto. Então, esse era o recado que eu tinha para vocês e tem uma novidade. Amanhã nós temos dose dupla, tá? Para quem quiser, já que o pai descarregou o celular. Mas, ô papai, hoje sim, tenho conhecimentos, hoje sim, tenho conhecimento nas horas boas e ruins. Não vale a pena, né? Agora deixa o Galdêncio assistindo aí no celular teu, tá? O Israel. Olha, amanhã nós temos dose dupla, tá? Então, para vocês... Não pode, o meu pai me ensinou que a gente não pode deixar o sol passar por cima da gente. Então, o homem ou a mulher que deixa todas as energias, principalmente as energias dos preguiçosos, lhe acordar, os preguiçosos é aqueles que gostam, né, de acordar muito mais tarde, né, dormir muito tarde e acordar muito mais tarde. Então, você tem que acordar cedinho, quando as energias do mundo estão recomeçando. Deus fez a noite para descansar, né? Então, você precisa, quando a luz aparece, você já precisa aparecer com ela. Então, amanhã, às 6h33, eu fui convidada pelo nosso amigo, né? Ali, começaremos mais cedo ali no clube das 6h33, com o Gustavo Rohrendorf. Então, eu fiz um story dele também, né? Coloquei lá já a nossa arte, ele também fazendo o convite.
Então o Gustavo, ele é pessoa que traz muitos convidados nas lives dele. Há uns 2 anos também ele vem fazendo live no clube das 6h33, né? Traz médico, traz enfermeiro, traz profissionais de todas as maneiras. E aí eu tive a honra de ser convidada para estar com ele e representar, gente. Eu vou representar você. Então seria muito bom que você estivesse lá para também me ajudar a estar representada por aqueles que eu estou representando. Maria, quem você vai representar? Todos aqueles que são donos. Maria, eu não sou dono de nada. Tu tá fazendo o que com a tua vida então? Porque se você ainda está aqui, se você não partiu em todas as oportunidades que deu para você partir, e principalmente com essa leva de Covid que levou tanta gente, é porque você é dono da própria vida, do sopro da vida que você tem. Maria, a vida pertence a Deus, mas Ele ainda está mantendo com você porque você ainda não cumpriu a sua missão. Então todos aqueles que são donos, donos de quê? Dono de qualquer coisa que o Senhor colocou na sua mão. Maria, eu não tenho nada, eu sou um drogado, eu estou na rua, então você é dono da decisão de estar na rua. Por que você está aí? Mas você tem que ter o poder de escolha. Então amanhã a gente vai estar falando exatamente disso, tá? Ele me convidou e a gente vai estar lá zelando por aqueles que têm um dom na sua mão. Tem o dom de ser dono, ser dona, dono da casa, dono da família, dono do negócio, dono da obrigação de estar mantendo. Ser dono. Então, o prazer de ser dono e o poder de ser dono. Você tem só que ser prazer, não. Isso é um poder que você tem na sua mão, que você não sabe bater no seu peito e dizer, não interessa que seja uma quichinchola, mas é a sua quichinchola. Não interessa que é um apartamento do tamanho do mundo, mas é alugado, mas você é dono do poder de alugar aquele espaço. E a pessoa que já construiu, que está lhe entregando com todo o amor para você morar lá e cumprir com as suas obrigações. Então, você é dono da oportunidade de poder pagar. Você tem que bater no peito e dizer, eu sou dono dessa responsabilidade. Devemos ser gratos por estarmos vivos a cada dia, exato. Então você é dono das oportunidades. Você é dono da oportunidade de ter aberto o olho e a irmã morta não ter lhe visitado. Mas eu quero falar mesmo do poder de ser o dono da casa, de ser o dono da família, de ser a dona da casa, de não deixar essa casa lhe dominar, lhe matar, você ser aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa que acha, comprou a ideia de que não serve para nada, tá? Então nós começamos amanhã às 6h33 e às 15h08 nós vamos falar da lei número 15, né? Domine os seus impulsos e liberte-se da sabotagem dos invejosos. Olha que vai ser maravilhoso. Domine os seus impulsos e liberte-se das sabotagens dos invejosos. Essa lei vem nos ensinar o quê? A 15ª lei vem falar de tolerância, tá? Amanhã nós vamos estar falando de tolerância. E o meu convite para você é estar lá, né? Convidar mais pessoas. Ai, Maria, eu não consigo estar às 15h08, mas eu tenho certeza que às 6h33 já dá para você se levantar e passando ali um cafezinho, né? Se levantar um pouquinho mais cedo, vai levar a criança na escola, que bom. Liga seu telefone, vai escutando e aí vai passando o seu café. Porque é assim que eu acompanho todo mundo. Eu não paro de fazer as minhas coisas. Eu paro nesse momento aqui, porque até para estudar e trazer conhecimento para você, eu vou fazendo as outras coisas e eu vou ouvindo os livros. Eu vou ouvindo os ensinamentos que eu quero. Mas só quando não tem jeito mesmo que eu vou para um documento de PDF para poder estudá-lo. Senão eu prefiro estar ouvindo, porque eu estou ouvindo, mas eu estou com as minhas mãos fazendo. Então assim a gente também se desenvolve, tá? Conto com vocês, até amanhã se Deus quiser, e gratidão por todos aqueles que estiveram comigo até agora, todos aqueles que passaram. Gratidão também para você que vai estar passando, tá? Então deixa um comentário, deixa o que é que isso falou com você. Onde é que isso falou alto com você? E o mais importante, não é para mim não, é para poder você conectar com outra pessoa e cumprir a sua parte. Você tem uma mensagem que precisa entregar para alguém, né? Pena que amanhã eu vou estar trabalhando, vou passar o dia todo na rua. Que Deus abençoe o seu dia, que você trabalhe muito. Porque quando você chegar de noite, o Gustavo também, ele costuma deixar, tá? A live salva. O Gustavo vai fazer às 6h33, então eu creio que ainda dá tempo de você ver. Mas ele também deixa lá, salvo no perfil dele. Como eu vou fazer pelo perfil dele, vai estar no perfil dele. E o meu eu sempre deixo, gente. Eu sempre deixo essas lives salvas, porque eu acredito que o material é muito bom, é autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano na veia, tá? Então, é assim que a gente muda, é pagando o preço da gente buscar o conhecimento, tá bom? Beijo no coração de vocês, até amanhã, se Deus quiser, né? E se Ele permitir, a gente vai estar aqui. Beijo!